Oi, oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, Juninho. Boa noite, meu colega pequeno, minhas primas, meus pacientes já estão chegando por aí. Muito bem. Fui lá, você vem aqui agora. Bom, pessoal, vamos lá. Já, o nosso convidado já está por aí. Hoje, nosso segundo episódio da nossa série de lives, que eu denominei como uma soneca informativa. Hoje é o episódio 2. Por que uma soneca? Porque como toda boa soneca, ela te faz bem. Não tem que ser menos que 10 minutos, mas também não tem que passar passar de 30 minutos e tem que nos trazer benefícios. Então a ideia da nossa live vai ser uma live rapidinha, trazendo vários conhecimentos para todo tipo de público. E terça-feira passada nós conversamos aqui sobre por que todos nós temos que ter noções de medicina do sono, por que nós temos que aprender, sendo médicos e não médicos, da área da saúde e não da área da saúde. Eu conversei um pouquinho sobre o porquê, o que me fez estudar medicina do sono, o que me encantou. E aí eu combinei com vocês de trazer hoje alguém que ensine medicina do sono. Então o tema da nossa live de hoje é por que estudar e por que ensinar medicina do sono. Então nada melhor do que um colega que leva isso mesmo como até estilo de vida, que ensina com maestria. Ele já deve estar aí, já está por aí, Caio. Vou esperar o Caio chamar aqui. Ele já deve estar aí. Oi, oi, Caio. Ao vivo. Oi, Aê! Tudo bom, tudo bem? querido? E você? Tudo jóia. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo sim. Beleza, gente. Deixa eu apresentar aqui para vocês o nosso convidado. Tô honrada de ter você aqui, tá, Caio? Imagina, o prazer é todo meu, a honra é toda minha. Caio é um colega médico, psiquiatra, fez medicina pela Faculdade do ABC, psiquiatria pela Santa Casa. A segunda residência dele foi em medicina do sono, ele é especialista em medicina do sono pela USP. Não parou por aí, depois fez um MBA em gestão de saúde, né, Caio? Lá no Einstein. Isso. E ele, assim como eu, foi picado pelo bichinho do sono, né? Ama estudar sono, mas ele tem um quê de professor, sabe, gente? Ele propaga isso com muita maestria. Eu fui aluna do Caio no último curso dele e no final eu pedi a palavra para falar isso sobre ele, né? Sobre você, Caio. Caio, eu te falei isso naquele dia e eu falo para todo mundo que me pergunta sobre o seu curso que o grande diferencial é a didática. Você consegue pegar conteúdos altamente complexos e passar de uma forma que parece ser tão fácil, ser tão simples, né? A É, facilidade de transmitir tudo isso, além do amor pelo que você faz, dá para ver que você é incansável nessa causa, né? Então, Caio, sim. muito feliz de ter você aqui. E eu queria saber de você que horas assim da vida que você deu o start assim, olha, eu vou estudar esse negócio, rapaz, isso aqui é importante para minha vida, para a vida de todo mundo. Conta para nós aí, quando que você decidiu estudar e quando que você viu que você tinha mesmo talento e dom para passar isso para frente. Conta um É, pouquinho para foi, nós foi aí. meio foi meio por acaso, porque eu estava no final do R3 de psiquiatria aqui na Santa Casa de São Paulo, e eu não queria parar, eu queria ter alguma subespecialidade. E dentro da psiquiatria a gente tem pouquíssimas opções de subespecialidade, né? E eu não sabia que medicina do sono era uma das opções. Eu só conhecia psicogeriatria, psiquiatria infantil, psiquiatria forense, esqueci de mais alguma? A psicoterapia, né? E a medicina do sono eu não sabia que existia. E aí eu estava trocando uma ideia com uma preceptora minha na época, justamente sobre isso, né? Eu queria me aprofundar em alguma coisa, mas não sabia o quê.
E aí ela falou para mim, isso foi em agosto do R3. Ela falou, Caio, por que você não faz medicina do sono? Aí eu falei, mas eu não sei, eu não tenho a menor ideia do que é isso, eu nem sabia que Igual existia. muita gente, né? É. Eu acho que é E por isso que aí, você propaga tanto, porque até é, o pessoal da área da saúde não sabe tanto como é essa trajetória. não. No R2, teve um outro preceptor meu que ele acabou dando para mim a função lá de apresentar um seminário sobre transtornos de sono. Mas eu não dei muita importância para aquilo. E aí, depois que essa preceptora minha me falou isso, que existia essa possibilidade, eu comecei a pesquisar sobre os serviços de residência médica que existiam aqui em São Paulo, que na época eram dois só. Uhum. O Hospital São Paulo e o Hospital das Clínicas da USP. E aí eu fui lá, fui tanto em um quanto em outro, conheci, né, a estrutura da residência, conversei com os médicos responsáveis e acabei prestando as duas provas. Na Unifesp eu não passei e acabei passando no HC. Mas eu caí de paraquedas na residência. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, né? Você tem uma ideia ou outra. Eu lembro que antes de entrar na residência eu já tinha participado do Congresso Paulista e já estava lendo alguns livros, mas era como se eu estivesse lendo assim um Harry Potter, sabe? Era uma coisa assim, é legal, tal, mas quando Não vive, né? você não tem. E aí, quando eu percebi que de fato era uma área de conhecimento muito vasta e que eu poderia sim atuar e fazer e ganhar minha vida com isso, foi no primeiro mês de residência. Eu falei, opa, peraí, aqui tem alguma coisa muito importante que eu deveria ter aprendido lá Sim. atrás, nunca ninguém me ensinou e agora eu vou precisar correr atrás do prejuízo. E a partir daí eu comecei a estudar praticamente só isso. Né? Eu esqueci meus livros de psiquiatria, porque realmente é muito conhecimento, né, de medicina do É, sono. Né? é. É E muito aí vasto, né? eu comecei a atuar mais nisso. Né? E aí me conta, Caio, quando que. Aí, beleza, né? Fez a residência, viveu ali o HC, né? Porque quem tá ali no HC, na USP, acorda, dorme, respira aquilo ali, né? Né? Às vezes tem vontade de seguir ali pro resto da vida, aí depois pensa melhor. E aí viveu aquilo tudo, terminou a residência. Beleza. Mas de onde veio a ideia de passar esse conhecimento para profissionais de saúde? É isso que eu acho legal É. do seu trabalho, entendeu? Esse Então, diferencial. você sabe bem que existem poucos especialistas em medicina do sono no Brasil. A medicina do sono no Brasil, ela chegou no Brasil por conta dos otorrinos, né? E dos pneumologistas, né? Vocês que trouxeram a medicina do sono para cá. E antigamente era só fellow, né? Não tinha residência. E a medicina do sono era dominada por pneu e por otorrino. E depois, quando as residências surgiram, a coisa foi ficando mais multidisciplinar. Quando é que eu tive o clique? Foi o seguinte: eu comecei a divulgar, eu comecei a produzir conteúdo. Os meus colegas ficaram sabendo que eu tinha me formado como médico do sono e começaram a ligar para mim, a me chamar no WhatsApp. Ó, eu tô com um paciente assim, assim, assado, e ela não dorme. E posso te encaminhar? Ou se não, posso discutir o caso com você? E eu fui percebendo um gap de formação enorme. E eu É falei, bom, verdade. eu preciso fazer alguma coisa com isso. E como sempre eu gostei de dar aula, de ler, de produzir, isso é uma coisa que começou já no colégio, né? Eu sempre escrevi, né? Eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de fazer resumo, de fazer apresentação. Eu fui editor do jornal da faculdade. Então eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E aí eu falei com o meu sócio, né? O meu sócio na plataforma caiu no sono. Eu falei, olha, tem algo aqui que nós precisamos
fazer. Vamos ensinar tudo que as pessoas não aprenderam na graduação. Sim. Porque é aí que está o gargalo. E vamos transmitir isso de uma forma que todos entendam. E não só o médico. Sim. Né? E a medicina do sono, essa falha na nossa formação tem um lado bom. Porque quando você Qual fala é? de... Tô curiosa para saber qual é o lado bom. Porque como pouquíssimas pessoas têm um conhecimento básico de sono, é muito gostoso de ensinar, porque você fala para todos que tem o mesmo nível de conhecimento ou nenhum. É verdade, é verdade. Então, a gente está numa fase muito, muito gostosa aqui dessa minha plataforma, porque a gente está alcançando muita gente com uma linguagem única. Eu não preciso, por exemplo, hoje em dia, para o que eu quero oferecer, é lógico que a gente tem outras ideias, mas para o que eu quero oferecer atualmente, eu não preciso ficar mudando a minha linguagem, porque a ideia é falar para todo mundo. Mas eu acho que isso que é o legal da sua forma de ensinar. Você mantém a linguagem, mas quando a gente aprofunda mais e entra numa parte assim bem técnica mesmo, você sobe, igual assim, para com aquele filhinho ali, explica, aí depois mantém o padrão e todo mundo entende tudo. Sobe a linguagem, ensina, traduz e todo mundo sai nivelado, né, Caio? Eu acho que isso que é o seu diferencial. Sim, eu acho que já se foi o tempo, viu, Aliciane, da gente ter aulas assim de 2, 3 horas, né? O ensino, a educação em si mudou muito, né? E a gente tem que colocar cada vez mais o profissional e o paciente, dependendo do que você quer passar, no centro do aprendizado. Por exemplo, ontem, né, teve uma dúvida lá no Telegram. O aluno perguntou o que significava o valor de G, porque ele falou que ele só conhecia o P no estudo. E aí, lógico, é uma pergunta que eu tenho que responder explicando um pouquinho da estatística. Mas depois a gente volta, né? Depois a gente vem para o conhecimento básico. Verdade. Né? E é legal você perceber as diferenças entre os seus alunos, até para verificar outras demandas de ensino. Porque tem gente que não quer parar aqui com o meu treinamento. Tem gente que quer fazer a residência ou quer fazer a pós-graduação. Verdade. Caio, mas me fala, além de propagar esse ensino, você faz consultório ainda. E eu queria. Você sabe que a live aqui nossa é igual uma soneca, né? Não pode passar de 30 minutos. Tem que ser isso aqui, porque senão vira um bloco de sono. Então não é essa a ideia. Conta pra mim um caso interessante que você tem assim no consultório que exemplifica assim, o que a maioria das pessoas sofrem, que eu acho que seria algum caso aí de apneia ou insônia. Conta uma curiosidade aí para nós, para a gente entrar nas perguntas. Os 10 minutos finais a gente vai abrir para pergunta, tá, pessoal? Eu tive um caso muito interessante de uma mulher de 55 anos, 56 anos, com uma história muito longa, né, de 20 anos com dificuldade para dormir e tinha uma depressão associada. E eu fui investigar o sono, ela tinha uma queixa de sonolência excessiva diurna, ela tinha uma apneia grave, né? Que eu comecei o tratamento com aparelho intraoral, teve uma dificuldade de adaptação ao CPAP, e ela começou, a qualidade do sono dela aumentou consideravelmente, era uma paciente com obesidade grave, e ela me falou uma coisa muito legal, que quando ela começou a ter um sono de qualidade, ela começou a ter mais poder de decisão na vida dela. E finalmente ela conseguiu se planejar para se submeter à cirurgia bariátrica. Né? Isso foi fantástico. Assim. Quando eu ouvi isso dela, né? E ela falou exatamente com essas palavras. Ela falou, quando eu comecei a dormir melhor, eu comecei a decidir coisas da minha vida que estavam estacionadas há anos, né? E ela é uma história muito típica, porque ela ficou 10, 15 anos sem ter diagnóstico de apneia do sono. Isso é muito triste, né? Numa doença que é extremamente comum. Verdade, verdade. Caio, e me fala, vou te provocar agora. Chegou um cara lá com insônia, uma mulher com insônia,
que a gente faz? Passar remédio, né? É a melhor saída, né? O que você acha? Porque é É, todo mundo que entra no consultório, olha que eu faço a parte cirúrgica, a pessoa entra lá e fala assim, doutor, eu vim aqui porque, olha, me passa um remédio que resolva isso aqui e eu tô apressada, eu tenho pressa para melhorar é, meu sono, ter poder de decisão. Esses dias eu atendi uma pessoa super querida, uma arquiteta maravilhosa, super renomada. Ela sentou no meu consultório e falou assim: quero um remédio, resolva para mim. é, Tem jeito da gente resolver a vida de uma pessoa dessa com um remédio, cara? Me fala qual é o melhor tratamento de insônia. tem dois jeitos de você resolver isso. Primeiro é a gente mudar, ser o agente da mudança dessa cultura de artificialização do sono. E isso a gente faz com educação, tanto de quem atende quanto do paciente. É um processo do longo prazo, né? Que basicamente é isso que eu faço, é o que você faz e todos os profissionais que estudam sono fazem, né? E tem uma outra questão que é você explicar para o paciente como o sono funciona. E isso não acontece na primeira consulta, isso acontece em várias consultas. Então, a Verdade. primeira coisa para a gente fazer de investigar essa queixa de sono é investigar o sono com um bom diário de sono e com uma boa anamnese antes de dar qualquer remédio, porque às vezes ela está querendo um remédio para um problema que ela sequer sabe o que, que é. Quantas apneias do sono eu vi Verdade. serem tratadas com remédio para dormir. Então a gente tem que esmiuçar a nossa anamnese, gastar mais tempo com uma análise de diário de sono só para depois medicar ou não. E melhor tratamento para insônia crônica não é medicação, é o treinamento comportamental que é Sim. feita pela TCC, né? Aliado ou não à medicação, né? Medicação sozinha, prescrita à torto e à direito, é muito perigoso, né? Agora, se tem uma prescrição racional, é seguro e eficaz. Verdade. E eu acho que parte muito da nossa relação médico-paciente, né? Da credibilidade É, que a gente passa para o paciente, porque a primeira parte da consulta, e você explica isso muito bem no curso, é desconstruir tudo que ele achou que resolveria. Eu é, passei quase a consulta inteira explicando que não era medicação, que não era precursor de melatonina, que não era não sei o que não era. Nananana. A pessoa estava com um calhamaço de medicações e de vitamina e de é, precursor e trouxe os Estados Unidos. Não, calma, calma. Que horas você acorda? Não, depende. Tem dias que é 5 horas, tem dias que é 10 horas, tem dias que é 8 horas. Fixa o horário de acordar. É mais sim, importante do que essa receita inteira, né? Então eu acho que é isso. É a gente primeiro ter a confiança do nosso paciente, ter a credibilidade. E aí entra aquele trabalho árduo, mas prazeroso de desconstruir e depois reconstruir, né? E aí, para é, mim, além dessa etapa, também é muito prazeroso quando nos pacientes que têm uma indicação cirúrgica formal, né? Igual também você fala bastante no curso, que a gente tem que ter muito critério sobre as indicações, para não estar indicando cirurgia de nariz, quando o problema é na hipofaringe, cirurgia do é, palato, né? Então, tem que ter o olhar de um colega que tenha conhecimento do todo, enfim, da doença como um todo. Mas é muito prazeroso. é, Nossa, eu não me acostumo com isso, entendeu? Eu sou vidrada nesses resultados, sabe? Você sim, vê a vida da pessoa melhorando, você vê ela bem, respirando no pós-operatório, dormindo bem. Olha o que você falou, uma paciente que é, tinha anos que precisava tomar uma decisão importante e ela só conseguiu ter poder de decisão depois que ela equalizou, né? é, Organizou o sono dela. é Então, isso aí. gente, olha só, Caio, quer fazer mais algumas considerações? Não, eu acho que é isso. Você atua muito na parte respiratória e eu acho que eu fui um privilegiado, assim, né? Porque depois que eu terminei o R4, eu fiquei mais um ano lá como preceptor, só da parte de estudos respiratórios do sono lá no INCOR. Então, eu fiquei com uma visão muito completa da Muito medicina bom. do sono, né? E é assim que eu consigo ajudar, né, os meus colegas e os pacientes, né? Porque também, né, Caio, não dá para tratar um paciente com apneia com a amígdala enorme, né? Grau Não 4. dá,
Como não eu já dá. tive paciente usando É, CPAP e que depois que operou, ele saiu do uso do é, CPAP. Mas também não dá para operar paciente sem necessidade. Então, é ter esse é, conhecimento geral, né? Holístico mesmo e crítico, é, para cuidar do seu paciente de uma forma resolutiva, né? Que sim. não vá fazer ele passar por tratamento sem necessidade, né? Exatamente. Às vezes só a gente que atende muito, às vezes só de você bater o olho na cara do paciente, você já sabe onde está o problema. É. Eu já pego meu celular cadê os otorrino aqui? Já passo o telefone de todo mundo. Ô, Caio, vou voltar para São Paulo para a gente fazer essa parceria aí. Vamos sim. Olha, eu vou abrir aqui as nossas perguntas. Deixa eu Tá. ver aqui. Nananana. Bom, tem uma pergunta aqui que eu acho que você responde ela todos os dias. A gente já começou a responder aqui um pouco, mas ela é um exemplo bem clássico. O que fazer porque tenho insônia há 3 anos e não durmo nem com remédio? Primeiro a gente precisa investigar o teu sono, né, através de uma boa anamnese, de um bom diário de sono. No retorno a gente discute dia após dia do teu diário de sono para identificar certos gatilhos para tua insônia, quando é que você usa mais remédio, quando é que você usa menos remédio. Fazendo Caio, o que é anamnese? a anamnese é a entrevista que a gente faz com o paciente, né? Então essa entrevista ela tem que ser focada aí. Fazendo o teu diagnóstico de insônia, a gente tem que descartar outros distúrbios de sono que podem estar mimetizando ou até contribuindo para essa insônia, e aí começar o tratamento comportamental, né, para insônia crônica. Aí a gente depende de psicólogo, hoje em dia tem a possibilidade de fazer por inteligência artificial também, e no médio e longo prazo, quando o paciente começa a ficar mais seguro desse treinamento comportamental, a gente inicia o desmame da medicação. Então, gente, o que o Caio tá falando aqui pra gente? Você chegou no consultório, então Patrícia, você chegou lá, você não dorme há 3 anos. Pode ser que não seja a sua medicação que está errada, ou que a gente não tem como dar uma resposta tão simples. Precisa entender o seu dia inteiro, precisa entender como que é a sua rotina de sono, o que você come, que hora você acorda, que hora você exercício Né? físico. Então, para resolver a noite, a gente tem que organizar primeiro o dia, né? E é isso que o Caio está explicando para nós. Existem formas de fazer isso também com o psicólogo e hoje já existem aplicativos, né, Caio? Você gosta dos Sim. aplicativos? Você Eu acha que gosto, tem um... eu tenho, no Brasil nós temos dois, tem o Vigilante do Sono e tem a Sleep Up. Né? A Vigilante do Sono ela é do Brasil mesmo, Sleep Up acho que é do Canadá e agora tem aqui no Brasil também. Eu tenho usado mais o Vigilante do Sono, tenho tido muitos bons resultados. Agora, precisa de alguém, né, para te guiar, né? Não é assim É, entrar lá no Vigilante e já fazer, porque às sim. vezes outras coisas precisam ser descartadas também, né? Insônia nunca vem sozinha, ainda mais em gente que chega tomando medicação, né? A gente tem que analisar o caso de uma forma muito individual. Verdade. Outra pergunta aqui interessante. Pode ser um problema genético? Existem mesmo aquelas pessoas que faz tudo certinho, fez tudo, faz, tem uma rotina correta, mas por um motivo X que pode ser genético, ela tem insônia? É possível? Isso existe? A insônia tem quatro fatores, né, determinantes que contribuem para a gênese da insônia. O fator genético é um deles. Mas dentre os quatro é o que tem uma menor influência, né? Quando a insônia fica mais crônica. Mas existe sim. Agora, a genética sozinha não é a única causa da insônia, né? Você falar assim, eu já tentei de tudo, eu não durmo, então a culpa é da genética, não é esse o caminho, né? Não dá, né? Pessoal, põe as perguntas nessa caixinha aqui, ó, nessa interrogação. A gente tem 5 minutos aqui. Teve uma pergunta legal aqui em cima, eu vou responder, mas as demais a gente põe na caixinha. A Denise fala que tem bruxismo e é que após a separação percebeu que o bruxismo fez ela acordar mais, né? Será que o bruxismo pode gerar uma fragmentação do sono ou não? O que você acha? Pode. O bruxismo do sono, né, que é o apertamento dos dentes no período noturno, né, a arcada ela
de cima para baixo tem esse movimento e tem a movimentação horizontal também, né? Então tem que ter o barulho, né, para a gente fazer o diagnóstico. Isso gera fragmentação do sono, isso gera dor crônica, tá? E o paciente tem uma repercussão diurna com sonolência, cansaço, irritabilidade, dor cervical, dor na ATM. E a gente precisa do dentista do sono para tratar esse paciente em conjunto, porque a gente precisa proteger a arcada dele com a placa adequada para isso e também descartar principalmente distúrbio respiratório de sono, que muitas vezes vem junto com bruxismo, e ansiedade ou depressão, que muitas vezes vem junto com bruxismo também. Mas pode gerar fragmentação do sono, sim, gera fragmentação do sono. Tem uma colega nossa psicóloga aqui perguntando sobre pessoas que trabalham por escala e que não têm rotina fixa. De uma forma bem geral, que medidas essas pessoas podem seguir, que não são tão fáceis, né? Mas que você deixaria aqui 4 dicas aí. O que você acha? Olha, tudo isso tem que ser feito sob acompanhamento médico. Não dá para fazer nada por conta própria, porque depende do trabalho de turno que você tem, depende da tua rotina de vigília, depende da frequência do trabalho de turno, quantas vezes por semana são, né? Às vezes tem gente que numa semana trabalha em turno a semana inteira, na outra não trabalha, mas de modo geral o que os protocolos sugerem é durante o trabalho de turno, o uso de estimulante em algumas circunstâncias está indicado, tá? E para regularizar o ritmo circadiano e o sono diurno, o uso da melatonina ele também estaria indicado. Agora, dose, horário e qual estimulante usar, isso depende de orientação médica. Tem uma pergunta aqui que é bem típica do consultório também. A gente tem pouco tempo, mas vou pedir para o Caio responder para a gente. Quem dorme... Perguntaram fora da caixinha, mas vamos lá, é legal esse. Quem dorme na cadeira, tem sono demais durante o dia, isso pode ser um problema ou não? A pessoa tem facilidade para dormir? Pode, né? A gente vive né? numa sociedade da cultura da privação do sono. Então, as pessoas acham que dormir demais não é um problema. Mas dormir demais pode sim ser um problema, né? Principal causa de sonolência diurna é privação de sono. Depois a gente tem que ver se não é apneia, transtornos de humor ou simplesmente uma falta de rotina de sono, má higiene do sono. E lá, por último, né, as doenças mais raras, né, as hipersonias de origem central, como narcolepsia, hipersonia idiopática. Mas, de fato, não é normal você encostar e dormir a qualquer momento com muita frequência. Isso precisa ser investigado. Igual o Caio explica, né? Explicou em várias lives a questão da síndrome do sono insuficiente, né? As pessoas, por livre e espontânea vontade, resolvem dormir menos, ou às vezes porque está com o filho pequeno, enfim. Tem uma quantidade de sono menor do que o necessário e aí dá nisso, né? Passa o dia inteiro cansado, ou às vezes até dorme a quantidade certa, mas não tem um sono de qualidade por algumas doenças que precisam ser investigadas por um médico do sono. Deixa eu ver aqui. Essa pergunta aqui é legal. Como me livrar da dependência do sono depois do almoço? Pois se não dormir pelo menos 15 minutos, fico sonolenta a tarde inteira. O nome da live responde isso. Mas conta para nós, Caio. O cochilo, né, a soneca, eles podem ser muito benéficos, né? Eu faço, né? Todo dia, depois do almoço, uns 20 minutinhos. É importante colocar o despertador, porque às vezes a gente está mais cansado, né? Algum dia, e aí a gente se estende muito. Mas isso não é uma dependência, né? Desde que você faça uma vez por dia, ok, né? E se isso não atrapalha a tua rotina, nem atrapalha o teu sono noturno, isso não é de forma alguma uma dependência. Pode ser feito, sim. Perfeito, perfeito. Gente, deixa eu ver se tem mais algum aqui. A gente já está quase acabando aqui. A ideia é meia horinha de live mesmo. Usar 20 minutos para a gente conversar um pouco, no máximo meia hora, e usar 10 minutos para perguntas. E eu quero, quem tiver mais alguma pergunta, pode pôr aí, enquanto eu vou fazendo as considerações finais. Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa participando bastante aqui, Caio, uma pessoa muito especial para mim. Esse é meu esposo, viu?
Ele sabe Ah, mais de tá. sono do que muita gente. Ele escuta todas as lives, às vezes as pessoas me ligam perguntando, ele já responde. Tá É, certo. Às vezes liga perguntando que remédio toma, ele já manda os remédios tudo, para tratar rinite como se fosse sinusite, mas tudo bem. Ele é é... do direito, né? Mas dá tudo certo. Ele está falando de uma situação que eu passei, mas isso exemplifica muito o que muitas mulheres passam. Mulheres que amamentam bebês, elas passam por privação de sono, né? Sim, Isso pode atrapalhar a produção de leite? Nós passamos por isso aqui em casa. O tá. que você acha? Olha, eu não sei. Eu não sei se tem algum estudo em relação a isso, tá? O que eu sei é que esse despertar para amamentar, se a mulher não tem uma rede de apoio, se ela não se organiza, a rotina de sono fica completamente desordenada. Mas eu não sei, eu nunca li sobre isso. Se a Na priva... época, eu fui Ah, ler sobre isso e eu tá, li muito que a fragmentação excessiva ela podia bloquear a liberação de ocitocina. tá, tá, Né? Eu não sei te falar exatamente o estudo, mas não deve tá. ser difícil de encontrar. E aí, com a liberação diminuída de ocitocina, não de prolactina, às Sim, vezes a mulher até engurgita a mama, não consegue dar o mamar para o bebê, e aquilo começa a virar um ciclo vicioso, e nessa história, eu tive mastite na primeira filha pela privação de sono, ela não mamou, não consegui dar conta de dar a mamar, mamou uma semana, na segunda filha, eu já tinha mais ou menos ideia disso, meu filho era uma rede de apoio, você não tem noção. Era uma neném com 10 pessoas. Pode levar, cuida. E conclusão, eu consegui amamentar, a gente fluiu bem. E o Hugo está perguntando isso porque nós passamos muito por isso, né? E quando eu entendi. li na época, era alguma coisa mesmo de ejeção mesmo do leite, não era nem Certo. tanto de produção. Interessante, interessante. Com certeza a prolactina cai um pouquinho também, mas ó, vou te falar como mulher. Nós mulheres, você fala muito sobre isso, eu te falo É, como quem fala e como quem vive. A gente sofre muito em cada fase da vida com relação ao sono, sim, sim. né? Muito, né? Fase reprodutiva, gravidez, puerpério, menopausa, são muitas oscilações Exatamente. hormonais, né? Exatamente. Gente, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para nós. Se tiver, vai pondo aí. Caio, obrigada. Muito Imagina, obrigada obrigado a por você. estar aqui com a gente. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Sou admiradora do seu trabalho, da Obrigado. sua leveza de passar tudo isso, da sua tranquilidade em fazer lives de uma pessoa e de 50 mil pessoas com a mesma categoria. Eu acho o máximo tudo isso, passar tudo isso com muita tranquilidade e ao mesmo tempo com muita sinceridade, muita profundidade, né? Então, a Obrigado. casa é sua. Sempre que você quiser vir aqui no meu Instagram, venha conversar sobre o nascimento do sol, o pôr do sol, porque eu amo ouvir você falar. É bom demais. Gente, quem tiver Obrigado, mais obrigado. perguntas, pode pôr para mim, que se eu vou respondendo. Peço a ajuda do Caio também. Caio é uma referência para mim. E semana que vem, Caio, nós vamos conversar o seguinte: terça-feira eu entro falando sobre cronotipos. Aprendi com você muito disso, né? Legal. Aquelas pessoas que realmente acordam mais cedo porque acordam mais cedo, dormem mais cedo porque têm facilidade, que horas que elas rendem mais, o que elas não devem fazer para forçar a barra ali do metabolismo dela. Vou falar também do cronotipo vespertino. E na quinta-feira vou trazer também uma pessoa que eu gosto muito, que é a Nathalie Pinheiro, é uma colega que ela é super vespertina. As lives dela são às 22 e ela é alta performance em tudo que faz, mas não chega na casa dela 8 horas da manhã porque ela tá dormindo, entendeu? Então ela conseguiu pegar o melhor disso, né? Que é o que a gente Legal, orienta legal. muito os pacientes a fazerem, respeitar o É. seu ritmo interno. Então, semana que vem tem mais. E quantas vezes você quiser vir por aqui, a casa é sua. Muito obrigado. Adorei o nome do teu quadro de lives, muito bacana. Obrigado pelo convite. Adorei as perguntas de vocês também, pessoal. Se você quiser me mandar depois as que eu não respondi para mim, manda lá que eu envio para você de volta. Muito obrigado. Mando sim. Obrigada, viu, Caio?
Um beijo bem Valeu, um grandão, beijo. beijo Bom para fim de todo semana. mundo. Tchau, Você tchau. também. Tchau, gente.